Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui do LAC Concursos. E para essa aula de hoje eu te convido a estudar sobre o direito de família. Nós vamos continuar os estudos do direito civil, mas agora um tema especial, e digo especial porque é muito importante, do direito de família. Estou me referindo às relações de parentesco. Esse é um ponto de destaque, um ponto muito importante do ponto de vista prático e de destaque dentro do direito de família, porque ele será usado em vários pontos dessa disciplina, mas ele é um tema, por assim dizer, interdisciplinar ou multidisciplinar. Porque ele também servirá a outras áreas do direito civil, por exemplo, direito das sucessões, e não só ao direito civil, mas também outros ramos, tais como o direito processual, em todas as suas ramificações, civil, processo constitucional, enfim, ao direito processual como um todo. Também servirá ao direito constitucional, ao direito eleitoral e até mesmo ao direito penal. Porque se você observar, tanto o Código Penal quanto o Código Processual Penal fazem menção a parentes. Aqueles que são parentes em linha reta, em linha colateral, por afinidade. Por isso que é muito importante que você saiba. E nesse momento nós vamos começar a trabalhar acerca das relações de parentesco. E quem são os seus parentes? De acordo com o Código Civil Brasileiro, quem são os seus parentes? E qual é a proximidade desses parentes? Parentes em linha reta, parentes em linha colateral, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Enfim, é um tema extremamente relevante, tanto para a nossa matéria, e notadamente para ela, mas também para outras áreas do direito. Será que a esposa é parente, a companheiro, companheiro? Será que a sogra, cunhado, sogro, enteado são parentes? Isso tudo nós vamos responder nesse encontro, na aula de hoje, em que nós vamos tratar acerca da relação de parentesco à luz dos artigos 1591 a 1595 do Código Civil. Então, sem delongas, bora ao trabalho. Primeiro, identificando o seguinte, que dentro da família, e lembre-se que a família, própria Constituição Federal, vai nos dizer no artigo 226, que ela é a base da sociedade e, por conta disso, receberá especial proteção do Estado. Dentro da família, nós temos vários vínculos. Posso destacar aqui 3 deles. Nós temos vínculo conjugal ou vínculo de convivência, de companheirismo. Temos vínculo de parentesco e vínculo de afinidade. Quais são os 3 vínculos existentes dentro da entidade familiar, portanto? Nós temos aqui o vínculo conjugal, que é aquele que decorre do casamento, é o que me une a minha esposa, eu sou casado. Ou vínculo de convivência, quando aqueles 2 não são casados, mas vivem em união estável. Temos ainda o vínculo de parentesco, que é o cerne da nossa aula, mas também temos o vínculo de afinidade, e nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. 3 vínculos, portanto, existentes no seio da família. Aqueles que fazem parte de uma mesma família estarão vinculados de uma dessas 3 formas. Vínculo conjugal ou união estável, depender se é casamento ou convivência, né? Vínculo de parentesco e vínculo de afinidade. Sobre o parentesco, a doutrina nos traz 2 conceitos. O que é relação de parentesco? O que é parentesco? A doutrina, como disse, nos traz 2 conceitos. Um conceito restrito e um conceito amplo. Restrito porque ele abrange
uma quantidade menor de pessoas. Ou amplo, porque vai alcançar outras pessoas, né? Uma quantidade maior de pessoas. Dessa forma, no conceito restrito de parentesco, a doutrina vai considerar que parentesco é o vínculo existente entre as pessoas que ascendem ou descendem umas das outras, ou ainda que pertencem ao mesmo tronco. Não descendem nem ascendem umas das outras, mas pertencem ao mesmo tronco, a mesma árvore genealógica. Seja em razão de consanguinidade, adoção, ou como o Código Civil, outra origem. Como o Código Civil diz, esse vínculo de parentesco ele decorrerá no sentido restrito da expressão da consanguinidade, da adoção ou outra origem. Como assim outra origem? Notadamente, técnicas de reprodução assistida. Fertilização in vitro, inseminação artificial, homóloga, heteróloga. Outra origem, que não a consanguinidade e a adoção, mas que também estabelecem esse vínculo de parentesco à luz do que dispõe o Código Civil. Agora, num conceito amplo da expressão, além dessas pessoas, também seriam considerados, ou serão consideradas, parentes, aqueles que estão unidos por vínculo de afinidade. No conceito restrito, parentesco é o vínculo existente entre as pessoas que descendem umas das outras ou que pertencem ao mesmo tronco, por consanguinidade, adoção ou outra origem. E num conceito amplo, serão incluídos também, dentre os parentes, aqueles que estão vinculados por afinidade. Por isso que, retornando aqui no nosso slide anterior, restritivamente, nós teremos aqui como parentes apenas aqueles que se vinculam em razão de consanguinidade, adoção ou outra origem. Portanto, aqui no nosso ponto B. E de uma forma ampla, o legislador também utiliza, dessa maneira, aqueles unidos de vínculo de afinidade também serão. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Abarcados pela relação de parentesco, pelo conceito de parentesco. Agora, cônjuge, companheiro, não. Desde já nós podemos destacar isso. Cônjuge, companheiro, não são parentes. Não são parentes. O que une os cônjuges, o que une os companheiros, né, é o vínculo conjugal ou o vínculo convivencial. Perfeito? Vamos lá para a lei, para ver esse primeiro ponto aqui, de forma literal, artigo 1593, para depois retornarmos ao 91. Conceito de parentesco. Veja aqui, artigo 1593 do Código Civil. O parentesco, ele é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Então, aqui o legislador ele usa uma expressão restritiva. Ele vai me dizer que o parentesco ele é natural ou civil, a depender se decorre de consanguinidade ou outra origem,
aqui nessa expressão outra origem, tanto a adoção quanto a técnicas de reprodução assistida e até mesmo vínculos de afinidade. Parentesco socioafetivo. Vamos incluir aqui também. Perceba que o legislador ele deixa de fora a afinidade. Só que um pouquinho mais para frente ele vai chamar aqueles unidos por afinidade também de parentes, amplificando assim o conceito ora analisado, ok? Mas por ora, artigo 1593, duas espécies de parentesco, natural ou civil. Natural, aquele decorrente de consanguinidade, civil, decorrente de outra origem. Como disse, a matéria ela é interdisciplinar, porque a relação de parentesco produzirá efeitos em vários ramos e diferentes áreas do direito. Dentro do direito civil, não apenas no direito de família, mas notadamente no direito das sucessões. Porque quando observo no âmbito sucessório, artigo 1829, o legislador ele vai identificar os parentes como sendo herdeiros. Artigo 1829, nós vamos trabalhá-lo quando do estudo do direito das sucessões, me traz a chamada ordem de vocação hereditária. E o legislador vai identificar ali, para mim, como herdeiros legítimos, além do cônjuge, parentes. Ele vai dizer, primeiro chamaremos os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Não tem descendentes, ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Não tem ascendentes, só o cônjuge ou o companheiro. Não tem cônjuge nem companheiro, então os parentes em linha colateral até o 4º grau. Perceba, os parentes, todos eles, num conceito restrito, são considerados herdeiros à luz do direito das sucessões, conforme previsão do artigo 1829. Fora do direito civil, no direito processual, e aqui vou me ater ao processual civil, o legislador vai usar a relação de parentesco como parâmetro para fixação de causas de impedimento. Em quais situações que o juiz estará impedido de julgar determinada causa. Lembrando que o impedimento é causa, inclusive, para ação rescisória, para desconstituir uma decisão já transitada em julgado. Portanto, é tema importante, matéria de ordem pública. E o legislador, além de outros elementos, utilizará para a fixação das causas de impedimento as relações de parentesco. Sim. E também, no âmbito processual, artigo 244, inciso 2, nós teremos ali algumas situações que impedem a realização da citação. E situações essas que estão relacionadas a parentesco. Se meu parente está sendo enterrado, o legislador vai me dizer, artigo 244, meu parente faleceu, eu não posso ser citado naquele momento, conforme disposto expressamente no Código de Processo Civil. A Constituição Federal vai me trazer, relacionada aqui ao direito eleitoral, uma causa de inelegibilidade que leva em conta relação de parentesco. Será que um parente do prefeito pode ser vereador? Um parente do governador pode ser deputado estadual pelo mesmo estado? Um parente do presidente? Enfim. O legislador ele vai utilizar como parâmetro para elegibilidade e inelegibilidade, dentre outros requisitos, também a relação de parentesco, conforme disposto no artigo 14, especialmente parágrafo 7º da Constituição Federal. E no âmbito penal, não sou penalista, mas nós sabemos, artigo 61, artigo 181, 182, que essa relação de parentesco pode agravar a pena, pode isentar a pena, pode determinar a participação ou não do Ministério Público, como representação ou não. Ou seja, até mesmo no direito penal, a relação de parentesco influenciará. Por isso dizia no início, matéria
de extrema importância prática e de extrema importância também para concursos públicos. Então vejamos, o legislador já me trouxe no artigo 1593 as espécies de parentesco. Por ora, vamos deixar de lado a afinidade. Vamos aqui focar a nossa atenção no parentesco natural e civil, que possuem exatamente as mesmas regras. O legislador apenas distingue para dizer que o natural decorre de consanguinidade e o civil de outra origem. Mas as regras serão as mesmas. Tanto um quanto o outro produzirão os mesmos efeitos, as mesmas consequências. A relação de parentesco, meus caros, nós vamos analisar com base em 2 parâmetros. Quais? Linha e grau. Quando você for questionado acerca de quem são os seus parentes, ou se determinada pessoa é parente sua ou não, você utilizará 2 parâmetros para dar essa resposta. Linha e grau. Nós temos 2 linhas de parentesco, linha reta e linha colateral. Então eu vou dizer que determinada pessoa é meu parente em linha reta, ou é meu parente em linha colateral. 2 linhas, linha reta, linha colateral. Olha o que o legislador vai me dizer, artigo 1591. São parentes em linha reta. São parentes em linha reta. As pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes ou descendentes. São parentes em linha reta, portanto, aqueles que ascendem ou descendem uns dos outros. Aqueles que ascendem e descendem uns dos outros, à luz do disposto no artigo 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendente ou descendente. Portanto, pai e filho, neto e avô, bisneto e bisavô, trisavô e trineto, esses aqui são parentes em linha reta. Parentes em linha reta, bisneto, neto, filho, pai, avô, bisavô e assim sucessivamente, podendo aqui fazer o destaque que a linha reta ela é infinita. Ok? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, mas você já pode gravar. A linha reta ela é ad infinitum. Nós vamos contar aí infinitamente quem são os ascendentes e quem são os descendentes. Essa linha, notadamente, me traz uma série de consequências. À luz da Constituição Federal, artigo 229, os parentes em linha reta, eles estão obrigados a prestar assistência, criação, educação, os ascendentes em relação aos descendentes, e, no sentido oposto, amparo na velhice, dever de solidariedade. Os parentes em linha reta, de acordo com o disposto no artigo 229 da Constituição Federal, o ascendente em relação ao descendente deve se responsabilizar pela criação, educação, assistência e, no sentido oposto, pelo amparo na velhice. Além disso, o artigo 1829 vai dizer que os ascendentes e os descendentes, eles são sucessores legítimos, eles são herdeiros legítimos uns dos outros. Como disse, já fiz menção ao artigo, o legislador vai dizer no 1829 que, falecendo a pessoa, serão chamados os seus herdeiros na seguinte ordem. Primeiro, os descendentes. Não tem descendente? Os ascendentes. Então, tanto os meus descendentes quanto os meus ascendentes, eles são herdeiros legítimos. Agora, muita atenção, porque além de serem herdeiros legítimos, por força do artigo 1845, os descendentes e os ascendentes, portanto, os parentes em linha reta, eles são também herdeiros necessários. Eles são herdeiros necessários. Os parentes em linha reta, eu dizia, eles são herdeiros.
Herdeiros por força da lei. Está lá no artigo 1829. Os descendentes e ascendentes são herdeiros legítimos. Mas não apenas legítimos. Eles são herdeiros necessários. Artigo 1845 do Código Civil vai dizer ali, são herdeiros necessários. Os descendentes, ascendentes e o cônjuge. O cônjuge, já dissemos, não é parente. O vínculo que nos une é o vínculo conjugal. Agora, dentre os meus parentes, são herdeiros legítimos e não apenas legítimos, necessários. Os descendentes e os ascendentes. O que significa isso, professor? Quando digo que os parentes em linha reta são herdeiros necessários, significa que o autor da herança, ele não pode dispor por testamento ou em vida por doação de mais da metade do seu patrimônio. Os descendentes ascendentes, eles não são apenas herdeiros legítimos, eles são necessários, ou seja, eles são obrigatórios. Se eu tenho descendente, se eu tenho ascendente, eu não posso fazer uma doação que envolva mais da metade do meu patrimônio. Não posso. Se eu tenho herdeiros necessários, eu não posso deixar por testamento mais do que a metade do meu patrimônio, sob pena de invalidade nos dois cenários. Se eu tenho filho, neto, bisneto, se eu tenho pais, avós, bisavós, eu não posso, por exemplo, fazer um testamento e deixar 70% do que eu tenho para o professor Luiz. Professor Luiz, meu amigo, e em razão dessa amizade, eu decido deixar por testamento 70% do que eu tenho para ele. Eu não posso fazer. Não posso fazer isso. Porque se eu tenho descendentes, se eu tenho ascendente, eu tenho herdeiros necessários. E o legislador me obriga a distribuir pelo menos metade do que eu tenho entre esses herdeiros, conforme a ordem de chamamento. De modo que os herdeiros necessários, eles não podem ser excluídos da sucessão pela tão só manifestação de vontade da pessoa. Não interessa se eu gosto ou não do meu filho. Pelo menos metade do meu patrimônio será distribuído considerando a sua existência. Será distribuído entre ele também. Se eu não tenho descendentes, e por conta disso chamarei a herança meu pai e minha mãe. Não interessa se eu não gosto do meu pai. Pelo menos metade do meu patrimônio será distribuído também entre ele. Porque ele é herdeiro necessário. O legislador vai me dizer lá no artigo 1814 e no artigo 1962 e 1963 que esses herdeiros necessários, eles serão excluídos apenas nas situações de indignidade ou deserdação. Então não basta a minha vontade, como eu disse, não basta eu dizer que eu não quero deixar nada para o meu pai. Não basta eu dizer que eu não quero deixar nada para aquele meu filho. Eu não gosto daquele filho meu. A gente nunca se relacionou, a gente vive em pé de guerra, pago a pensão porque eu sou obrigado, porque se eu não pagar eu vou preso, mas eu não gosto dele. Não interessa, não interessa. Ele é herdeiro necessário. E uma parte do meu patrimônio será obrigatoriamente distribuída considerando a sua existência. Também entre ele. Para ele ser excluído da sucessão, será por via da indignidade, nas hipóteses do 1814, ou por deserdação, nas hipóteses do 1962 do Código Civil. Herdeiro necessário. E, além disso, o Código Civil também vai me trazer no artigo 1521 que os parentes em linha reta são impedidos absolutamente de casar. Não podem casar. Parentes em linha reta, qualquer seja o grau, não podem casar, conforme disposto no artigo 1521.
e 21 do Código Civil. Agora, nós temos uma outra linha. Eu já dizia, o parentesco, ele será analisado a partir de duas perspectivas, dois parâmetros, linhas e graus. Sendo que nós temos duas linhas, linha reta e linha colateral. O que o Código Civil me diz sobre essa linha colateral? Quem são os meus parentes em linha colateral ou transversal? Fiquem atentos em prova. Essa expressão também pode ser utilizada. Linha colateral ou linha transversal? Quem são os meus parentes em linha colateral ou transversal? São aqueles que, muito embora não estejam comigo numa relação de ascendência e descendência, possuem um ancestral comum. Como assim, professor? Algum ascendente meu também é ascendente dessa pessoa. Eu não sou descendente dela, eu não sou ascendente dela, mas algum ascendente meu também é ascendente dela. Portanto, nós temos um ponto comum no tronco. Nós temos um ponto comum na árvore genealógica. O meu avô também é avô dela, ou o meu avô é pai dela, enfim. Nós temos um ancestral comum. E é exatamente isso que vai me dizer o artigo 1592 do Código Civil, que me traz a seguinte redação: são parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. São parentes em linha reta, as pessoas que se vinculam como ascendentes e descendentes. Então é o pai e o filho, o avô e o neto, o bisavô e o bisneto, e assim sucessivamente. Aqueles que ascendem ou descendem, e descendem uns dos outros. Parentes em linha reta. Parentes em linha colateral são aqueles provenientes de um só tronco. Não são descendentes e ascendentes, mas possuem um ponto comum na árvore. Possuem um ancestral comum. Portanto, nesse conceito, nós vamos encontrar os irmãos, sobrinhos, tios, primos, tios-avós ou tios-avós, sobrinhos netos, enfim, meus parentes em linha colateral. Alguns efeitos aqui do parentesco colateral. Primeiro, artigo 1521, inciso 4, e nós vamos falar mais sobre isso no momento oportuno. O legislador me diz que parentes até o 3º grau colateral não podem casar. O artigo 1521 me traz as hipóteses de impedimento para casar. E aí ele me diz que são impedidos de casar os parentes em linha reta, ponto, e os colaterais até o 3º grau. Os colaterais até o 3º grau são impedidos de casar. No momento oportuno, eu vou fazer aqui uma adaptação, porque tem uma lei especial que permite o casamento entre parentes colaterais em 3º grau, mas aí nós vamos falar no momento oportuno. Ok? Por hora, como regra, artigo 1521, inciso 4. Até o 3º grau, colateral, impedimento para casamento. Até o irmão tem obrigação de pagar alimentos. Além do pai para o filho, do avô em relação ao neto, do filho em relação ao pai, também podem ser obrigados a pagar alimentos. Os irmãos, até o 2º grau colateral, há aqui essa obrigação por força de lei, conforme disposto no artigo 1697, de alimentos. E aí o artigo 1829, ele vai me dizer que são também herdeiros legítimos, os colaterais, até o 4º grau. E aí notem o seguinte, eu disse agora há pouco que os parentes em linha reta, eles são herdeiros legítimos, artigo 1829, inciso 1 e 2, e eles são também herdeiros necessários. Ótimo. Os colaterais, eles são herdeiros legítimos.
Estão lá no inciso 4 do artigo 1829 e também no artigo 1839 e 1840. Os colaterais são herdeiros legítimos. Se eu morrer sem deixar descendente, ascendente, cônjuge ou companheira, os meus irmãos serão chamados a herdar. Ótimo. Só que você precisa desde já aguardar que os colaterais, muito embora sejam herdeiros legítimos, veja bem, eles não são herdeiros necessários. Os colaterais... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Mas eles não são herdeiros necessários, são facultativos. Os parentes em linha reta, além de serem herdeiros legítimos, são também necessários. Já os parentes em linha colateral, muito embora sejam herdeiros legítimos, são facultativos. O artigo 1845, ele diz, são necessários os descendentes, ascendentes e cônjuge. Ponto. Os colaterais não. De modo que, se eu sou obrigado a deixar algo para o meu filho, para o meu neto, para o meu pai, para o meu avô, porque são herdeiros necessários, de modo que mesmo que eu não goste de um dos meus filhos, obrigatoriamente ele herdará, porque eu não posso dispor gratuitamente de mais da metade do que eu tenho. Se eu não tenho descendente, ascendente, cônjuge ou companheira, os colaterais são herdeiros legítimos, mas eu não estou obrigado a deixar nada para eles. Eu tenho 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs. Se não tivesse descendente nenhum, ascendente, não fosse casado e não vivesse em união estável, e morresse hoje, os meus 3 irmãos seriam chamados a herdar porque eles são herdeiros legítimos. Mas como eles não são necessários, se eu estivesse nesse cenário, eu poderia pegar tudo e deixar só para uma das minhas irmãs. Ou eu poderia pegar tudo e deixar para o professor Luiz. E aí você me pergunta, nossa, por que você não deixou nada para o seu irmão? E a minha resposta, com toda a educação, tá, vai ser, não te interessa. Não te interessa. Porque para excluir um colateral, o autor da herança não precisa justificar. Para excluir da sucessão um colateral, o autor da herança não precisa justificar. Basta ele fazer um testamento e não compreendê-lo. E não contemplá-lo. Basta eu fazer um testamento e deixar tudo para uma outra pessoa. Até mesmo para uma pessoa jurídica. Para uma só das minhas irmãs. E por que eu não deixei para os outros? Não te interessa, eu não preciso justificar. Agora, quando dissemos que os parentes em linha reta são necessários, aí, cara, para excluir um herdeiro necessário, somente se configurar alguma das hipóteses de indignidade ou deserdação. Do contrário, vai herdar. Vai herdar. Perfeito? Linha reta, linha colateral. Ok.
O segundo parâmetro são os graus. Eu sempre vou dizer que determinada pessoa é minha parente em linha reta ou colateral e vou informar qual é o grau de proximidade. E aí, já dizia anteriormente, a linha reta ela é infinita. Então, meu pai é meu parente, meu avô é meu parente, meu bisavô é meu parente, meu trisavô, tetravô, pentavô. Tá? Eu não vou dizer tataravô, isso não existe. Ah, meu tataravô, meu tataravô, meu tataravô, isso não existe. Meu pai, meu avô, meu bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, todos eles são parentes porque a linha reta ela é infinita. Agora, a linha colateral, grave, a linha colateral, ela tem limites. Ela tem limites. E o limite da linha colateral é o 4º grau. São meus parentes, aqueles que, muito embora não estejam comigo numa relação de ascendência e descendência, mas possuem comigo um ponto comum no tronco, um ancestral comum, até o 4º grau. Até o 4º grau. Inclusive, é o que diz ali o artigo 1592, né? Notem, são parentes em linha colateral ou transversal. Até o 4º grau. Até o 4º grau. Portanto, a linha colateral ela tem limite. Até o 4º grau. São parentes em linha colateral aqueles provenientes de um só tronco, sem descenderem uns dos outros. Perfeito? Linha reta infinita, linha colateral, ela tem limite aí no 4º grau. Como que nós vamos contar a linha reta? A linha reta a gente conta por geração. Então, o meu pai, uma geração antes de mim, é meu ascendente em linha reta 1º grau. O meu avô 2º grau, meu bisavô 3º grau. Descendo. Meu filho é meu parente em 1º grau de linha reta descendente. Neto 2º grau, bisneto 3º grau. A gente conta por gerações. Molezinha. O que não é tão simples, e nós temos que ter, por isso, muito cuidado, é com a contagem da linha colateral. Porque o legislador me disse que primeiro eu preciso encontrar esse ancestral comum. Então eu tenho que contar subindo a linha até o ancestral comum para depois descer. Olha o texto da lei e aí nós vamos colocar isso no gráfico. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Professor, traduz esse texto aí. Sim. Agora, vamos colocar aqui no gráfico. Partindo de mim. Partindo sempre de mim. Para facilitar essa contagem. Parentesco natural ou parentesco civil. Aqui estou. Quem são os meus parentes? Linha e grau. Linha reta. Meus parentes em linha reta ela é infinita. 1º grau de linha reta descendente. Filhos. Portanto, meu filho, Josué, o meu filho, ele é meu parente em 1º grau de linha reta descendente. Ele tem 3 meses de idade. Quando se casar, tiver ali os seus filhos, os meus netos serão meus parentes em linha reta descendente, 2º grau. Olha que moleza. Bisneto, 3º grau. E assim sucessivamente. Subindo, da mesma forma, contaremos por geração. Pais, 1º grau de linha reta ascendente. Avós, 2º grau de linha reta ascendente. Bisavós, 3º grau de linha reta ascendente, tá? Veja bem, pegadinha de prova, só tome cuidado aqui. Bi nos remete a 2, né? Bisavós. Pô, bisavô é meu parente em 2º grau de linha reta ascendente. Não, 3º. Cuidado com isso, hein? O trisavô é 4º. O tetravô é 5º grau. Né? Por quê? Pais, 1º grau ascendente. Avós, 2º grau ascendente. Bisavós, 3º grau ascendente. Beleza.
A linha ascendente ela é simples, só tem que tomar cuidado aqui com essas expressões, né? Lembrar que o bisavô, apesar de bicampeão, me remeter para 2 vezes, o bisavô, na verdade, ele é 3º grau já. Tá? Cuidado na contagem, embora muito simples. A linha colateral ela não é tão fácil assim de contar. Mas não tem erro, não. Tá? Não tem erro, não. Só ter a devida atenção. Linha colateral, como é que conta? O legislador disse que eu tenho que contar as gerações até chegar no ascendente comum, para depois eu descer. Então, meu irmão é meu parente em linha colateral. Veja bem, o meu parente em linha colateral mais próximo é o meu irmão, né? De todos os meus parentes em linha colateral, o mais próximo deles, indubitavelmente, é o meu irmão, os meus irmãos. Certo, professor? Então, os irmãos, eles são parentes em linha colateral 1º grau, né? Não. Não. Não existe 1º grau colateral, meus caros. Não existe. Não existe parente em linha colateral 1º grau. Por quê? Porque o legislador me diz que para encontrar o colateral, primeiro eu tenho que subir no tronco até o ascendente comum e depois descer. Qual que é o meu ascendente em comum com meu irmão? Quem que é meu ascendente também é ascendente do meu irmão? Meus pais. Portanto, eu vou fazer o seguinte, saindo aqui de mim, 1 nos meus pais, 2 no meu irmão, nos meus irmãos. Os irmãos, portanto, que são os parentes mais próximos na linha colateral, eles já estão no 2º grau colateral. Grave isso. Os irmãos são parentes em 2º grau colateral. Minha irmã, na verdade, meus irmãos todos, né? Já têm filhos. Eu fui o último dos irmãos a ter filho. Lá em casa nós somos 4. O Leandro tem 3 filhos, José Marcos, a Bárbara e o Benjamin. A Luciana tem um filho, um filho, o Enzo. E a Zípora tem uma filha, que é a Eduarda. Então eu tenho aqui 5 sobrinhos. Os meus sobrinhos são meus parentes? São. Parentes em linha colateral. Eu não sou ascendente deles. Não sou. Nós temos um ascendente comum. Quem é o meu ascendente comum aos sobrinhos? O meu pai. Os meus pais, avós deles. Então veja. Saindo aqui de mim. Vou subir o tronco até o ascendente comum. Meus pais. 1. Beleza. Cheguei no ancestral comum. Agora eu vou descer. 2. Nos meus irmãos. Os meus sobrinhos são filhos dos meus irmãos, né? Portanto, 3. Os meus sobrinhos, eles são dessa forma. Meus parentes em 3º grau colateral. Tios e sobrinhos são parentes em linha colateral, 3º grau. Beleza? Os filhos dos meus sobrinhos, será que são meus parentes? Sobrinho neto, você já ouviu essa expressão? Sobrinho neto é parente do ponto de vista jurídico? É. É sim, porque o colateral vai até o 4º grau, né? Veja, 1 nos meus pais, 2 nos meus irmãos, 3 nos meus sobrinhos. Os filhos dos meus sobrinhos netos, eles são meus parentes, sim. Em linha colateral, 4º grau. 4º grau. Beleza. Acabou? Tenho mais parentes colaterais? Tenho, puxa. Que eu falei dos meus sobrinhos. E os irmãos da minha mãe, os irmãos do meu pai, os meus tios, são meus parentes? São também, obviamente.
São meus parentes em qual grau? Quem é o ascendente? Quem é o meu ascendente, que também é ascendente do meu tio? O meu avô, né? Que é pai dele. Então vamos lá. 1 nos meus pais. 2 nos meus avós. E agora eu desço. O legislador me diz que eu subo o tronco até achar o ascendente comum e depois desço. 3 nos meus tios. Os meus tios, assim como os meus sobrinhos, portanto, meus parentes em terceiro grau colateral. E os filhos dos meus tios, os meus primos, são meus parentes? São. Quarto grau. Os meus avós também são avós deles. 1 nos meus pais, 2 nos meus avós. 3 nos meus tios. 4 nos meus primos. Os meus primos são meus parentes em quarto grau colateral. Né? Os meus primos são meus parentes em quarto grau da linha colateral. Ótimo. E o filho do meu primo? Eu tenho um primo que é muito próximo. Né? A gente se trata aí quase que como irmãos. Eu e o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius é bem mais novo do que eu, mas, de certa forma, nos relacionávamos muito proximamente quando eu, pré-adolescente, linda criança. Muito próximo. Tenho um apreço muito grande pelo Marcos Vinícius. O filho dele é meu parente? Ou melhor, o Josué, que é o meu filho, é parente dele? Ah, professor, é lógico, é o que a gente chama de primo de segundo grau, né? Primo de segundo grau. E o filho dele é primo de terceiro grau, né? Primo de quarto grau, primo de quinto grau. Balela, balela. Balela, isso não existe. Isso que aí no popular a gente diz primo de primeiro grau, primo de segundo grau, primo de terceiro grau, primo de quarto grau, isso não existe. O primo, filho do meu tio, o primo, ele já está no quarto grau colateral. E o legislador nos diz no artigo 1592 que o parentesco na linha transversal vai até o quarto grau. Então, o filho do meu primo seria quinto grau colateral? Não é parente. Não é parente. Gosto muito do Marcos Vinícius, sim. Gosto muito. Só que o meu filho não é parente dele. Não existe essa história de primo de segundo grau, primo de terceiro grau. Não existe. Meu filho não é parente dele. O filho dele não é meu parente. Tanto não são que se eu morrer, ou se ele morrer, sem deixar parente algum, só o filho do primo, o patrimônio vai para o Estado. Nesse caso, o ente público será o município. Se eu morrer sem deixar descendente, sem deixar ascendente, cônjuge, companheiro, e não deixar nenhum colateral até o quarto grau, só o filho do Marcos Vinícius, só o filho do meu primo, o meu patrimônio vai para o município. Por quê? Porque o filho dele não é meu parente. Não existe essa história de primo de segundo, primo de terceiro grau, hein? O primo já está no quarto grau, ele já é o último parente. Acabou, professor? Não, eu tenho mais um. Tenho mais um parente aqui em grau colateral. Quem? O tio-avô. Porque, veja bem, 1 nos meus pais, 2 nos meus avós, 3 nos meus bisavós, 4. 4 no meu tio-avô. 1, 2, 3, 4. O irmão do meu avô, os irmãos dos meus avós, são meus parentes. São meus parentes em quarto grau da linha colateral. Beleza? Beleza. A linha reta é facinha de contar, sem erro nenhum. A linha colateral é um pouquinho mais complicada. Dá para você fazer a contagem, sempre buscando o parente ancestral comum
e depois descendo. Agora, se na hora da prova não tiver tão fácil de fazer, não vai ter jeito, você vai ter que decorar. E aí perceba o seguinte, quem são os seus parentes em linha colateral? Grave, não existe primeiro grau colateral. Não existe. Segundo colateral, você tem um parente, ou um grupo de parentes, né? Os irmãos. Os irmãos são parentes em linha colateral segundo grau. Beleza. Terceiro grau colateral. Você tem dois grupos de parentes. Os sobrinhos, filhos dos seus irmãos, e os tios. Tanto sobrinhos quanto tios são parentes em terceiro grau da linha colateral. E no quarto grau você tem três grupos. São parentes em linha colateral quarto grau. Os primos, os sobrinhos netos e os tios avós. Beleza? Ok? Fechou? Perfeito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar aqui, né, nesse parentesco natural e civil, e vamos voltar no próximo bloco falando sobre o parentesco por afinidade. E também resolvendo algumas questõezinhas que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, ok? Vai lá, toma um café, toma uma água e volte para a gente concluir o estudo acerca das relações de parentesco. Grande abraço, até daqui a pouco. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.